Eu me arrisco a dizer que o conteúdo de escolas literárias é o conteúdo mais mal estudado dentre todos pelos estudantes que vão prestar o Enem. Isso porque tem uma galera que estuda esse conteúdo ao longo de todo o ano e é um conteúdo até que curto. Só que chega na hora da prova e erra ainda uma cacetada de questões que aparecem. E aí a prova de linguagens já foi pro saco. Então se liga aqui, irmão, se você está nesse caso, muito provavelmente você está estudando, mas seu estudo não está sendo produtivo para você conseguir desenvolver a principal habilidade que o Enem exige, que você saiba na hora da prova para conseguir acertar bem todas as questões. Vinícius, que habilidade é essa? Essa habilidade é você conseguir construir no seu cérebro um mapeamento muito bem feito de todas as escolas literárias. E isso, meu amigo, você não desenvolve com qualquer estudo, tem que ser um estudo muito bem orientado para você produzir esse mapeamento. Vamos trabalhar com analogia para que você entenda melhor esse conceito. Vamos supor, cara, que você mora na cidade de São Paulo e você vai ter que se mudar para uma cidade, para uma região completamente diferente, para Goiânia, por exemplo. E aí você pega seus trens para mudar para Goiânia, é sertaneja, Leandro Leonardo, que não sei o que lá. E aí você vai conhecer as cidades que ficam no trajeto entre São Paulo e Goiânia. Pega ali Tumbiara, Uberlândia, Uberaba. Cara, se você só andar por essas cidades com o GPS para conhecer, muito provavelmente você nunca vai desenvolver um mapeamento no seu cérebro de qualquer dinâmica, de distância entre cada uma das cidades, qualquer posição entre cada uma delas, porque você não teve um viés de se atentar para os detalhes necessários para construir esse mapeamento. Agora, é um contexto completamente diferente enquanto você está passando por essas cidades, você se atenta às placas, atenta à ordem com a qual as cidades vão aparecendo, atenta a qual rodovia liga a qual cidade. Dessa forma, se você tiver atenção para esses detalhes, você consegue construir muito bem um mapeamento de como funciona essa nova região que você está conhecendo. E é exatamente isso que acontece com o seu estudo de escola literária. Se você estudar cada uma das escolas sem o viés de produzir esse mapeamento, você vai chegar na hora da prova sem habilidade fundamental e vai acabar errando muita questão. Então eu vou te mostrar aqui exatamente como que você vai orientar o seu estudo de escolas literárias justamente para conseguir produzir esse mapeamento. Só que antes, cara, se você não me conhece, eu sou o Vinícius Borges, eu passei em medicina na USP com a nota do Enem do ano passado. E a minha missão aqui é fazer com que você saia na frente dos seus concorrentes, estudando de forma mais inteligente que eles. Olha, se liga aqui, quando a gente vai analisar as questões de escolas literárias do Enem, muitas vezes elas vêm como questões disfarçadas. São questões de escolas literárias, mas que vêm travestidas de interpretação de texto. Porque vai ter o texto literário lá e vai pedir para que você interprete normalmente. Só que a grande sacada é que se você tiver o conhecimento do repertório das escolas literárias, fica muito mais fácil você discernir qual é a alternativa correta e qual é a alternativa errada. Então a sua chance de acertar a questão, tendo conhecimento mapeado de escolas literárias, fica muito maior. É justamente nisso que a gente tem que trabalhar. E aqui é o ponto principal do vídeo, cara. Você precisa saber 3 coisas principais sobre cada uma das escolas para que você consiga amassar as questões do Enem. A primeira delas é lembrar o nome dos principais autores. Cara, a questão do Enem, ela não vai vir na sua cara assim, isso aqui é uma questão de barroco. Vai vir um texto lá para você interpretar e lá no rodapé do texto vai estar o nome do autor. Se você conseguir identificar, a partir do nome do autor, a escola literária a qual ele pertence, você aumenta muito a chance de acertar a questão. Então você bate o olho ali, Gregório de Matos, pum, puxa barroco, pum, bate o olho, Cruz e Souza, puxa simbolismo. Se você conseguir desenvolver esse mapeamento, você vai conseguir aumentar muito a chance de você acertar as questões na hora da prova. Show, já passamos pelo primeiro elemento, que é conseguir fazer a associação entre os principais autores e a escola literária a que eles pertencem. A partir de agora, quando você estiver estudando, foca em construir esse mapeamento. Agora, o segundo elemento de cada escola literária que você tem que ter mapeado é em relação ao contexto histórico daquela escola. Você tem que saber quais que eram as questões principais que estavam perpassando aquele período histórico. Dessa forma, você vai conseguir interpretar o texto muito melhor. Galera, quando vocês vão pegar um texto para interpretar e vocês não entendem em qual contexto ele está encaixado, fica quase impossível você entender o significado. Então, se você tiver esse background, conseguir puxar o momento histórico no qual o texto, a escola literária está enquadrada, fica muito mais fácil você interpretar e conseguir acertar a questão. Então, eu estou aqui fazendo uma questão do Enem e apareceu para mim um poema do Tomás Antônio Gonzaga. Pô, Tomás Antônio Gonzaga, ele é um autor de qual escola? Arcadismo. Do arcadismo eu já puxo, qual que é o momento histórico? O momento da Inconfidência Mineira. Então agora eu já entrei na mente do autor, já sei o que ele está pensando. Minha interpretação dos textos vai lá no alto. A chance de eu acertar a questão é muito maior. Então, conhecer os principais autores, conhecer o momento histórico. Por último, o último elemento que você precisa saber é o básico das características de cada uma das escolas. O que é comum entre todos os autores. Então, por exemplo, o barroco, o contraste entre o sagrado e o profano. No arcadismo, o conceito do bucolismo. Se você tiver isso bem consolidado, você consegue acertar muito mais questões. Então, foque no seu estudo em construir um mapeamento das escolas nesse sentido. Saber para cada uma delas os principais autores, o momento histórico e as principais características. Se você conseguir construir isso, cara, você não erra mais questão de escolas literárias. E, cara, eu não vou te deixar sozinho nessa não. Eu produzi um material gratuito escrito
em que eu elenco para cada uma das escolas literárias esses 3 elementos, para que você use como material de revisão e garanta que você tenha esse mapeamento muito bem feito na sua mente nesses 3 meses finais até o Enem. Para você ter acesso a esse material, você vai clicar no primeiro link da descrição, vai responder um formuláriozinho rápido e aí eu vou te mandar esse material por meio do seu e-mail. Cara, presta atenção, não se limite apenas a essas 3 características que eu falei. Muito provavelmente a prova do Enem ela só vai cobrar isso de você, mas você aprofundando por conta própria em cada uma das escolas, você consegue garantir que você vai lembrar mais do básico. Principalmente, cara, estude passivamente escolas literárias. Você não precisa estudar só no momento que você está sentado com a bunda na cadeira de frente para o computador. Você pode pegar momentos em que sua atenção está dividida com outras tarefas, quando você está lavando louça, quando você está passeando com o cachorro, para colocar vídeos ali para você escutar passivamente. Pô, pega um vídeo de um review de uma obra literária específica que você gosta, você vai conseguir aprofundar um pouco melhor no autor, vai conseguir entender melhor as características. Isso vai fazer com que seu repertório aumente brutalmente. E tem uma infinidade de conteúdos na internet nesse sentido que você consegue consumir. Eu, quando estava estudando, eu gostava de colocar no YouTube para ouvir reviews literários do Guimarães Rosa, por exemplo, que era um autor que eu gostava. Então, dessa forma, a gente estudando passivamente e conseguindo aumentar o meu repertório no geral. E galera, lembra, cara, interpretação de texto é um negócio que você vai construindo. Quanto mais repertório de mundo você tem, quanto mais contextos diferentes você consegue entender, melhor você vai ficar nas questões. Então, busca ampliar isso estudando passivamente também. E isso vai fazer com que você evolua brutalmente. Agora, se você quer estudar não só escolas literárias, mas todos os assuntos em alto nível e me ter como seu treinador para guiar sua preparação naqueles assuntos que vão trazer mais resultado para você nessa reta final, você precisa conhecer a mentoria Vinícius Borges, é o segundo link da descrição. Clicando nesse link, você vai cair no meu formulário, que eu vou fazer algumas perguntas para entender melhor o seu contexto de preparação e logo em sequência eu vou entrar em contato pessoalmente com você para te mostrar exatamente como que a gente vai trabalhar. Então eu te convido a clicar no segundo link da descrição para conhecer melhor sobre a mentoria. No mais é isso, galera, é isso que eu tinha para passar para vocês em relação às escolas literárias. Espero que vocês sejam impactados por esse estudo mais eficiente e vão para cima. Tamo junto!